Muito bem. Nós vamos iniciar essa disciplina então, né, que é a parte de arqueologia do Egito e Canaã. Não sei quem de vocês mora em São Paulo, e amanhã nós vamos lançar o nosso livro lá, aquela gramática que alguns de vocês já compraram, né, volume 1 ao 4. Já compraram no pré-lançamento, nós vamos lançar lá no Seminário Batista Nacional Ernesto Tonini, na Barra Funda. Acho que eu mandei aí para vocês o convite. Mandei? Não, acho que eu não mandei aqui, né? Vou mandar. O endereço lá. Não mandei, não. Vou mandar lá. Então, quem morar em São Paulo e puder ir, eu vou tentar gravar lá, mas eu não sei se vai ter estrutura lá. Nós vamos lançar amanhã, eu e o professor Perinha, os 4 volumes da gramática. Então, aí, talvez a gente acabe a aula aqui um pouquinho mais cedo, por causa do. Eu tenho que arrumar as coisas aqui para o lançamento amanhã, mas vamos ver até quando der a gente vai. Eu deixei uma pasta lá, o professor Tiago vai subir o material para vocês, que tem bastante coisa para a gente ver nessa parte aí. Então a ideia é ver a parte arqueológica, né, do Egito e Canaã. Quando a gente fala do Egito, é arqueologia relacionada ao Egito mesmo. Quando se fala de Canaã, geralmente a arqueologia não usa esse nome, nem arqueologia bíblica, né? O pessoal fala arqueologia sírio-palestina, para não falar arqueologia bíblica, porque eles entendem que a arqueologia bíblica seria um termo religioso, né, direcionado para parte religiosa, então não se usa. A gente usa, né, arqueologia bíblica sem problema. O pessoal usa arqueologia sírio-palestina, tá? Então, se você vê algumas coisas, talvez eu tenha colocado lá como sírio-palestina por causa da terminologia que você vai achar a parte da arqueologia de Canaã. E também dentro da arqueologia, acho que vocês já tiveram alguma introdução aí de arqueologia, também não sei se foi para essa turma que eu falei alguma coisa, mas existe duas correntes dentro dos estudos arqueológicos. Uma corrente chamada minimalista, que é a corrente do Israel Frankenstein e do Silbermann, são os maiores, os arqueólogos israelenses, né? Que são proponentes de uma arqueologia, é uma nova arqueologia, já não é tão nova, né, mas é uma arqueologia que começou a ir contra uma outra escola, que é a escola do Albright. A escola do Albright buscava não confirmar a Bíblia, né, que a gente não, o arqueólogo não religioso, né, ele não tenta ir lá pegar o texto bíblico e fica tentando provar que o texto estava certo. Ele vai fazer as escavações e vai ver se acharem se os achados tiverem uma referência à Bíblia, não tem problema. Ele não vai ficar com a Bíblia aberta caçando os locais, né? Se bem que muitos fizeram isso e conseguiram encontrar muitos achados arqueológicos. Mas se tornou uma questão dentro da arqueologia meio preconceituosa com a
com a Bíblia. E aí os arqueólogos posteriores acabaram fazendo o contrário, né, eles criticavam quem ia com a Bíblia para achar os para fazer arqueologia, e eles faziam o contrário, ia tentando desqualificar o texto bíblico. Isso teve vários problemas, porque acabou sendo uma arqueologia também tendenciosa, né, e no fim das contas, é uma escola que ela vai se não se anulando, mas vai sendo anulada pelos próprios achados, porque a principal defesa do Israel Frankenstein é de que o reino de Israel não existia no período de Saul, Davi, Salomão e Davi, né, e só a partir do rei Onri, o Onri que a gente fala, né, Omri no hebraico e Onri nas traduções, Israel não veio do Egito, não se estabeleceu na terra, não teve invasão com Josué, não teve juízes, não teve reinado de Saul, Salomão e Davi, e nenhuma da dinastia de Davi, segundo Frankenstein, não existia. Isso só começou, eles diziam que Israel, desculpa, não era uma nação com tribos, depois unificada com um reino, mas que eram tribos que foram aproveitando a fraqueza do Egito na região e foi crescendo com uma dinastia ali misturada de algumas tribos. Isso está no livro The Bible Unearthed, que foi traduzido no Brasil como A Bíblia Não Tinha Razão, para fazer um contraponto com o livro A Bíblia Tinha Razão, né? Mas é a Bíblia Desenterrada. O Saul Frankenstein esteve, acho que no Brasil, na Universidade Metodista de Rui de Ramos, aqui em São Paulo. Acho que o Ciberman parece que foi na USP. Então, é uma escola minimalista, porque falou, se não tem um achado arqueológico que indique claramente que aquilo existiu, então não existiu. E a outra visão é a maximalista. Bom, não precisamos exatamente do achado arqueológico. Existem textos que podem comprovar, direto ou indiretamente, as questões arqueológicas, né? E a arqueologia serve como não um fim em si mesma, mas ela, juntamente com os textos, ela vai fazendo a construção da história. Porque, diferente do que se pensa, o achado arqueológico não é uma ciência exata. Alguns arqueólogos aqui, até no Brasil e em outros lugares, os mais profissionais não, né, mas a arqueologia mais, menos acadêmica, vai achar na arqueologia a coisa definitiva, você achou lá, você tem a prova. Não, os achados arqueológicos também são interpretados, tá, e às vezes superinterpretados também. Então você achou lá um tijolo, uma escrita, uma construção, vai haver uma interpretação, tanto que muitos achados arqueológicos se referindo ao reinado de Davi, que desmonta a escola do Israel Frankenstein, mas mesmo assim eles não admitem, né? Dizia-se que não havia nenhuma referência a Davi. Primeiro dizia-se que não havia nenhuma referência a Israel. É a ironia divina, né? Aí se achou vários textos, né? A Estela de Mesa ou Mecha,
Tem lá Israel, século oitavo. Ah, tem Israel, mas não é um reino de Israel, blá 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 blá. Aí achou a Estela de Merneptah, falando de Israel. Ah, mas esse Israel aí não é uma nação unificada. Ah, nunca se achou nada sobre Davi. Aí acharam a Estela de Tel Dan, tá lá claramente Beit David. Ah, mas não deve ser Beit David, deve ser alguma relação a outra divindade. Aí se achou até uma referência no Egito, num texto, falando de algum, uma tribo lá que adorava um tal de Yud-He e Vav, né, que parece com um tetragrama. Ah, mas não é uma outra divindade, blá blá blá. O que eu estou falando com isso? Olha, não adianta achar. Tem milhares de achados e milhares de, de achados que diziam que não existia, depois acabou se achando, né? A cidade de Ur, os Horreus, os Hurritas, os Belsazar, sempre se acha alguma coisa, ironicamente, e nem por isso esses arqueólogos minimalistas eles abrem mão da sua visão interpretativa dos achados arqueológicos, tá? Então não pensa que a arqueologia vai servir para provar alguma coisa, não vai provar nada para quem já não quer aceitar os achados arqueológicos. Tanto no Antigo e no Novo Testamento, na história já teve muitos achados arqueológicos. Espera um pouquinho, tem mais alguém entrando aqui. Então, a arqueologia também é interpretativa, tá? E um achado arqueológico demora muito tempo para chegar às conclusões sobre ele, porque precisa se fazer muitos estudos depois que foi achado. No estudo de campo, ainda tem um estudo sobre aquele achado que vai ser feito por muitos estudiosos, vão se escrever muitos artigos, e às vezes depois de alguns anos só que se publica as conclusões. É que nas propagandas, nas notícias, achou alguma coisa, já o pessoal já vai ficar algum título sensacionalista, né? É, não sei se vocês sabem, acharam várias urnas mortuárias judaicas. Uma delas tinha lá o nome de Tiago, irmão de Jesus, e aí logo se publicou matérias e matérias, depois descobriu que era uma falsificação medieval. Teve algum achado a tumba de Jesus, acharam os ossos lá. O Cameron fez até um filme dizendo que tinha achado os ossos de Jesus lá. Depois viu que não tinha nada a ver. Então, o sensacionalista de um lado, né, achou um pedaço da Arca de Noé. O pessoal brinca que todo mundo vai no Ararat e acha a Arca de Noé. Não tem ninguém que foi e não achou. Todo mundo vai e acha. Porque qualquer pedaço de madeira que se achar no Ararat é um pedaço da arca, né? Então, do lado de quem exagera e fica tentando forçar um achado arqueológico para comprovar a Bíblia, e do outro, alguém que vai querer achar para contestar a Bíblia, tá? Então, na pesquisa sobre o Egito e Canaã, ou arqueologia egípcia e arqueologia sírio-palestina, há muito também desta briga, sendo que é, parece fácil, mas os achados arqueológicos são raros, né?
E hoje é muito mais difícil por questões políticas, por questões de autorização, né. Você vai metendo uma marreta igual metia antigamente para fazer um achado. Mesmo porque muita gente na antiguidade metendo a marreta estragou muitos achados arqueológicos. Eu acho que morreu recentemente, não tenho certeza, o Zahi Hawass, que era o chefe da toda a parte arqueológica lá do Egito. Ele falava que só 30% do que tem no Egito foi encontrado, e mais de 70% ainda estava enterrado nas areias do Egito. No Egito, isso a gente pode dizer para Israel, para lugares na Turquia, na Suméria, né, sempre tem alguma coisa para se achar ainda, mas no Egito é muita coisa, né. Então, eh, você não deve pensar que achado arqueológico vai servir para provar alguma coisa, porque nós não precisamos dessas provas, e mesmo que elas sejam encontradas, não significa que vai provar, porque uma determinada escola de arqueologia vai negar e a outra vai aceitar pelos seus próprios preconceitos. A gente vai ver então uma questão mais geral, né, nesses slides, depois questões mais específicas. Eu peguei dos meus slides e, como eu falei para vocês sempre, né, pego meus slides, peço para a IA dar uma melhorada, aí às vezes ela dá alguma palavrinha sai errado, então não se assuste aí. É difícil corrigir, porque aí depois você tem que pedir para ela refazer tudo, ou se não colocar alguma coisa na frente, então se aparecer uma palavra errada, a gente vai falando, tá? Bom, quando nós falamos da arqueologia do mundo bíblico, e nosso foco aqui Canaã e Egito, né, mas o mundo bíblico é muito amplo, envolve no período patriarcal, que vamos pensar que a arqueologia pré-patriarcal é mais problemática na Bíblia, né, porque as referências mais relacionadas à história de outros povos está a partir de Abraão. Então nós estamos falando de 2000 mais ou menos antes de Cristo. Antes disso é muito mais difícil, é um período pré-patriarcal, que também vai estar relacionado ao Egito e à Suméria, mas naquilo que a gente chama de crescente fértil. Só relembrando que eu acho que vocês já ouviram falar, mas vai lá desde o sul, lá no Golfo Pérsico, sul da Mesopotâmia, até o Egito, formando uma meia-lua. Essa meia-lua então, é chamada de crescente fértil. O mundo bíblico, né, tem muitos milênios de história e uma área geográfica, além desse crescente fértil, tem outras áreas também. Depende do livro que você está lendo, vai chegar até o local mais antigo conhecido do mundo, né, do mundo antigo. Qual que é o local ao ocidente mais distante conhecido no mundo antigo? Era Tarsis, que é a Espanha. E ao Oriente, o lugar mais distante conhecido ao Oriente era a Índia. Então, no livro de, se você está lendo no livro de Esté, você vai ver lá, falando que Assuero dominou até a Índia. É o lugar ao Oriente mais distante conhecido. E ao Ocidente, o mais distante conhecido era Tarsis, na Espanha, que é a atual Espanha, né? Então, depende do livro que você está lendo, a amplitude histórica geográfica é muito grande, então também a amplitude arqueológica. Quando nós estamos focando aqui no Egito, então nós vamos pegar só uma parte dessa meia-lua que vai da Mesopotâmia até o Egito, que é o crescente fértil. Vamos pegar Canaã,
que tem vários nomes durante a história também. Canaã, depois Israel, né? Depois, atualmente, o pessoal chama de Palestina, Israel também, a briga pelo nome da terra hoje. Mas esse mundo bíblico sofre várias influências, mesmo a gente falando só de Sírio-Palestina ou Canaã e Egito, esse mundo bíblico, e não só o mundo bíblico a gente fala que é por causa da Bíblia, né? Mas o Egito está, a própria formação do Egito, só para a gente situar, né? Até 5.200 antes de Cristo, o Egito vivia uma estrutura social de coletor-caçador. Ainda não era uma civilização estruturada. Já existiam cidades, por exemplo, em 8.000 antes de Cristo na Turquia e em Canaã, a própria Jericó tem várias Jericós, tá? Jericó é uma cidade muito antiga que foi reconstruída e destruída várias vezes. Por isso também é difícil a arqueologia de Jericó, tá? Ela já teve várias muralhas que foram destruídas várias vezes. Mas vamos dizer que Canaã, tem pesquisa sobre Canaã desde a era das cavernas, né? A pré-histórica. E só também, só para a gente situar, quando a gente fala pré-histórico, não vai pensar que pré-histórico se refere sempre ao homem das cavernas. Não, tudo que vem antes da escrita é chamado de pré-história, tá? Então, a escrita surgiu mais ou menos no mesmo período na Mesopotâmia e no Egito. Nós estamos falando de 3.500, um pouquinho antes, talvez, por algumas anotações muito antigas numéricas, mas em textos escritos mesmo em 3.500 antes de Cristo, ou um pouquinho antes, um pouquinho depois, e também no Egito nesse período. Até 5.200 antes de Cristo, o Egito ele era uma pré-história, enquanto que já haviam cidades, tanto na Turquia quanto em Jericó, por volta de 8.000 antes de Cristo. E já havia ali cidades estabelecidas na Suméria, 1.000 anos antes do Egito se estruturar como uma cultura, né? A partir de 5.500, muitas pessoas começam a chegar no Egito vindo desse círculo que a gente chama crescente fértil. Muitas pessoas da Mesopotâmia e da própria Canaã chegavam ao Egito e se estabeleciam ali. E traziam uma cultura, principalmente a cultura que foi importante para o Egito, de irrigação da roda. A roda surgiu lá na Suméria. Quase tudo que é invenção sofisticada surgiu na Suméria. A roda, o arado e a escrita. Eu já falei para vocês de um livro que chama, uma coleção que chama História em Revista. O primeiro volume é esse, A Era dos Reis Divinos. Você encontra baratinho em sebo por R$ 15, R$ 20. Ele vai falar desde o período, né, pré-histórico. Aqui eles concentram do ano 3.000 a 1.500. Então, essa cultura comum que vai nesse crescente fértil está envolvida neste mundo bíblico. Então, não só para o Israel, que vai se formando aos pouquinhos,
e que o Egito também vai ser, seguindo o relato bíblico, um lugar que Israel vai se estabelecer e ficar protegido durante 400 e tantos anos, né? Mas o próprio Egito vai se formar, né, antes do estabelecimento das dinastias dos faraós, ele vai se formar uma cultura do arado, da irrigação e da escrita por influência desse crescente fértil e dessa influência que vem da própria Mesopotâmia, tá? Essa circulação de pessoas, ela era comum. Então, como eu já falei em algum momento, não é que ninguém copiou nada de ninguém, né? Era uma cultura comum. Então, os relatos sobre criação, os relatos sobre o dilúvio, todas essas coisas que temos na Bíblia era uma cultura comum, semítica, e que também era comum no crescente fértil. Então, nós vamos ter no mundo bíblico aqui uma influência da Mesopotâmia, com principalmente os códigos e as narrativas da origem, o Egito dos faraós, há alguns textos importantes que são parecidos com os hinos bíblicos e com a literatura sapicial. Tem outro livro que eu acho que eu falei para vocês também, que é esse aqui, ó, A Criação e o Dilúvio. Não sei se dá para ver. Tem uma parte aqui mais para o final, é a criação e o dilúvio segundo os textos do Oriente Médio Antigo. Tem o capítulo sobre a criação do mundo nos textos egípcios. Então, são textos que têm semelhança com o texto hebraico em vários pontos, e também os textos cananeus, né, que também tem uma parte, um capítulo sobre os textos de Ugarit, que é justamente lá em cima, em Canaã. O ugarítico, a língua semítica também, tinha 30 caracteres, e tem muitos textos parecidos com salmos, e a literatura de sabedoria. Então havia também uma cultura cananeia. Peraí, deixa eu pegar o apontador. Eu ia apontando aqui. Eu tinha uma cultura cananeia, né? Uma religião agrícola e as línguas semíticas, que nós estamos falando desde o aramaico, ali por volta de 1700, tanto o aramaico quanto o hebraico estão sendo utilizados, tá? Nas minas de turquesa da Península do Sinai já foram achados, foi achado um alfabeto chamado proto-sinaítico, ou um proto-cananeu. Esse proto-sinaítico, ou proto-cananeu, era um alfabeto usado pelos arameus, pelos fenícios, pelos hebreus, pelo, pelos moabitas, né? Vários povos usavam esse alfabeto que foi conhecido mais especificamente como alfabeto fenício. Mas a palavra fenício é a palavra grega. A palavra fenique, ela tenta traduzir a palavra semítica canani. Canani é o vendedor de púrpura, e o fenique também é o vendedor de púrpura. Como foram os fenícios que mais divulgaram este alfabeto, né, que chegaram, como eles eram navegadores, chegaram até a Grécia, eles
inclusive emprestaram o alfabeto semítico para os gregos por volta do ano 900. E este alfabeto fenício adaptado pelos gregos, o alfabeto fenício, os alfabetos semíticos tinham 22 letras, só o ugarítico tinha 30. Os gregos adaptaram, ficou 24 sinais, mas variava também de ilha para ilha. Então, tinha um alfabeto em Corinto, tinha um alfabeto na Jônia, tinha um alfabeto em Atenas, tinha um alfabeto na Eubóia, ou Eubeia, tinha um alfabeto em Naxos, que é a ilha grega, porque esses vários alfabetos concorriam ali na Grécia. Vieram emprestados dos gregos, vieram emprestados dos fenícios, né? E foram se adaptando até o século IX. Chegaram no século IX, foram se adaptando até o século VI. No século VI, o alfabeto jônico ático acaba dominando e aí se torna o alfabeto grego com 24 letras que não conhecemos ainda hoje. E os arameus, os moabitas, os hebreus usavam o mesmo alfabeto chamado hoje de paleo-hebraico ou fenício, mas era o cananeu proto-sinaítico, caindo o mito de que Moisés não sabia escrever, né? Ainda tem hoje o pessoal achando que não existia hebraico antes do século X, não existia hebraico, existiam as línguas semíticas desde o 1700 de Cristo. Então, de 1700 até 1500, que é a data de Moisés, né, que Moisés escreveu o Pentateuco em 1440, muita coisa desenvolveu desses alfabetos, dessas escritas, e não, muitos achados arqueológicos, né, de textos em hebraico, em paleo-hebraico, mostram essa antiguidade do hebraico, por causa da própria cultura comum que existia tanto no Egito quanto em Canaã, e que emprestava muitas coisas da Mesopotâmia. Então, a própria escrita, é que a escrita egípcia antiga, ela não tem pai nem tem filho, né? Quer dizer, o único filho mais próximo é o Demótico, que está na Pedra de Roseta, e um filho mais tardio é o Copta, mas o Copta já usa o alfabeto grego, embora a língua seja egípcia também, mas o Copta vai ter muitos dialetos também. Então, o egípcio que nós estamos falando do hieróglifo e do hierático, o hieróglifo era aquela forma escrita na pedra e às vezes também nos pergaminhos, nos templos, e o hierático uma língua adaptada escrita nas cartas oficiais, nos documentos. Essa língua egípcia antiga, ela não sabemos exatamente a origem, embora sabemos que tem uma influência lá de alguma adaptação dos escritos da Mesopotâmia. Mas não é exatamente o mesmo, porque não é uma língua semítica, né? Embora ela possa, a gente pode chamar de camito-semítica, porque tem semelhanças entre o egípcio e as línguas semitas em alguns aspectos. Então, esse mundo bíblico, ele está relacionado ao Egito, dos faraós, à Mesopotâmia e à cultura cananeia. Depois vai haver os impérios posteriores que vão como que apagar essa história, né? Porque aí vai ter mais importância os grandes impérios da Pérsia, da Grécia e da Roma. A Pérsia ainda está ligado com o mundo bíblico,
porque a Bíblia termina com a cultura persa, né? Os últimos livros da Bíblia são escritos debaixo do domínio persa. Depois, Grécia e Roma, nós não vamos ter na Bíblia, a não ser nos livros chamados apócrifos, principalmente primeira e segunda Macabeus, e depois só no Novo Testamento é que Roma vai entrar em cena. Se a gente pensar no mundo bíblico relacionado ao Novo Testamento, então vai envolver todos essas relações. Então, esses várias influências semíticas, outras influências na Mesopotâmia não semíticas também, que a própria Suméria, que Abraão vem da Suméria. A Suméria não é semítica e nem a escrita suméria é semítica. Elas acabam interferindo, né, nesse mundo bíblico, nos próprios gêneros literários que vão refletir essa literatura do tempo bíblico. Tá aí todo mundo vivo? Bom, por que que a gente estuda essa parte arqueológica aí no curso que vocês estão fazendo? Então, de novo, não é porque vamos achar coisas que vai provar a veracidade bíblica. Se fosse para provar o que achou até hoje, já era para muita gente se converter, tá? Mas as pessoas não se convertem porque acharam a sandália se achar a sandália de Moisés, ninguém vai se converter. Mas ela tem o elemento arqueológico para nós entendermos melhor o texto bíblico, né? Porque vai estar relacionado ao contexto. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor e eu também. Peraí. Então, contexto crucial, né? Vai prevenir interpretações anacrônicas. Anacrônica é quando você interpreta, né, um texto como se fosse de um período diferente do que ele é. Então, você pode cometer muitos erros se não entender os textos e as relações entre esses textos, né? Porque muita gente acha que vai ler na Bíblia, parece que aconteceu tudo num dia só. Tem muitos anos, tem uma geografia muito ampla, tem questões históricas muito amplas. E a Bíblia, ela não tem o objetivo de traçar a história de todo o planeta Terra em todos os tempos. Ela está focada no chamada história da salvação. E nessa história de salvação, o que importa é Israel, e o plano de Deus com Israel até chegar, no caso do Novo Testamento, a igreja. Mas pegando o Antigo Testamento, a Bíblia está preocupada com o povo de Israel. Ela não está preocupada com outros povos, ela só vai falar dos outros povos porque esses outros povos não estão relacionados à história de Israel. E como a gente viu, a forma de ver a história da Bíblia tem uma forma particular. O escritor bíblico não é um arqueólogo, ele não é um historiador, ele não é um biógrafo, ele não é um biólogo, ele não é um químico, ele não é um astrônomo, ele vê o mundo do seu ponto de vista. O livro chave para isso aí, eu já falei para vocês, é esse aqui, ó. Não sei se está para ver. Do John H. Walton, Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. O contexto vai nos dar a capacidade de não cometer os erros grotescos nem anacrônicos. E vamos ver a intenção original. E também é um ponto importante contra um relativismo, né? Porque na visão pós-moderna se fala daquela interpretação fluida, aquela história da interpretação focada no leitor, né?
Então, quando a gente entende o contexto histórico arqueológico, nós vamos focar no contexto bíblico. A Bíblia está presa, né? Presa no sentido, no bom sentido, ela está relacionada ao seu contexto do Oriente Médio Antigo, e não dentro das perspectivas do leitor atual. Então, é até um ponto contra o relativismo, contra interpretações históricas distorcidas, né, querendo que o texto bíblico seja que o autor bíblico seja um historiador moderno, né, não é historiador moderno, ele não tem a mesma cosmovisão do homem moderno, ele é um escritor antigo, está ligado à sua religião, ao seu contexto histórico, contexto social. Então, faz-nos entender a Bíblia dentro dos seus próprios termos. É um incentivo à fé, né, porque fortalece a confiança na veracidade histórica e revela a unidade da mensagem inspirada por um único Espírito. Só que é o inverso, né, pegando a citação de Agostinho e de Anselmo, né, entendo para crer, ou creio para entender. Então, o Agostinho Anselmo vai dizer, ó, eu creio primeiro, depois eu entendo. E não eu vou entender para crer. Quer dizer, porque nós cremos, nós vamos ver lá os achados arqueológicos, os relatos históricos, isso vai fortalecer a nossa fé. Mas se não cremos, por mais que a gente mostre os achados, como eu falei, se fosse por quantidade de achado arqueológico, todos esses historiadores já estariam convertidos, mas o problema é que eles vão fazer a interpretação pós-modernas deles e não aceitam de jeito nenhum achado arqueológico. Mas para nós, nos fortalecem a confiança e vemos a unidade bíblica, né? Também nos aprofunda, né, a apreciação, permite amar as escrituras, né? Não amar as escrituras, compreendendo o suor, as ferramentas e os conflitos reais dos autores bíblicos. Então nós nos aprofundamos, né? Nós começamos a apreciar melhor aquele contexto quando nós estudamos essas questões históricas e arqueológicas. Bom, houve também uma evolução no própria investigação bíblica durante os vários tempos, desde o século XIX até hoje, por causa de muitas questões que aconteceram na própria arqueologia. A arqueologia é uma ciência relativamente moderna. Aconselho vocês um outro livro, esse aqui, ó, Os Deuses, Túmulos e Sábios, do CWC, né? É um livro que você encontra aí, deve estar baratinho na estante virtual lá, R$ 20. Deuses, Túmulos e Sábios. Quem que é o nosso alfarrábio? É o Henderson, né? Vende pro povo aí, Henderson. Deuses, Túmulos e Sábios. Ele é um livro muito gostoso de ler. É meio romanceado, né? E ele vai mostrar como era a arqueologia. Ele tem o mundo da arqueologia também, não está aqui, tá lá na outra sala. O mundo da arqueologia também, do Ceran. Acho que ele tem um sobre os hetitas, tem vários livros dele interessantes aí. Mas como que era a arqueologia antigamente? Era uma elite cheia do dinheiro, ou alguém que bancava o camarada, e o cara saía pelo mundo procurando os locais que falavam na história, que os gregos falavam.
muitos saíam com a Ilíada na mão e, escavando de acordo com o que estava na Ilíada lá. Eu descobriu Troia, ele foi lá pegando literalmente o que dizia na Ilíada. Só que o que acontecia, esse pessoal, eles iam com a marreta lá e metia marreta nas coisas. Eles não estavam preocupados com achados arqueológicos, assim, menores, né. O que que eles estavam preocupados? Com grandes construções e alguma coisa que tinha valor mesmo, ouro, prata, bronze. Então muitas coisas se estragaram também nesses achados arqueológicos, porque não eram pessoas da academia, eram mais curiosos. Alguns eram muito eruditos, tal, mas então começa lá no século XIX, grandes descobertas, e tem uma figura chamada o Sir Flinders Petrie, que começou a desenvolver uma datação por tipologia de cerâmica. É muito interessante isso, porque o pessoal acha que só pelo carbono 14 ou pelo urânio que se faz datação. Na arqueologia, hoje até faz mais, mas o carbono é só relacionado a coisas orgânicas, né? Porque muita coisa não é datada por carbono. O manuscrito, por exemplo, não dá para datar por carbono porque você precisa queimar uma parte. Hoje é mais fácil porque a parte que você tem que queimar é menor, mas antigamente era uma parte muito grande, tinha que queimar. Os manuscritos, por exemplo, o P52, o manuscrito de João é pequenininho, tem 8 por 5 centímetros. Vai queimar para fazer datação. Então, começou-se lá atrás a criar técnicas de datação por várias outras formas, né? E uma delas é pela própria tipologia da cerâmica. Porque você achou tantos vasos, tantos vasos, tantos vasos, tanta cerâmica, que os arqueólogos conseguem primeiro reconstruir, né? Não sei se vocês já viram, os vasos todos quebrados, cacos, o cara consegue fazer uma reconstrução. E pelo tipo de argila, pelo tipo de alça, de boca da cerâmica, de pintura, consegue saber de onde vem aquela cerâmica e a data, né, fez um catálogo de vários tipos de cerâmica, então consegue saber geograficamente de onde ela é e também datar. Se analisa a forma, textura, pintura, cozimento, todas essas questões e consegue se fazer uma tabela. E a mesma coisa por escrita, né? São tantos tipos de escrita encontrada de diferentes épocas que consegue-se, então, pelo tipo da escrita, fazer a datação. A datação de manuscritos é feita por escrita, que vai se aperfeiçoando e juntando outros métodos e cruzando esses métodos consegue-se fazer datação. Não precisa de carbono 14 para fazer datação. Muitas técnicas são utilizadas. As árvores, né? Os anéis das árvores, eles vão mudando de ano em ano, então consegue fazer datação. As marcas que um rio deixa na encosta, nos montes, né, chamado Varvitos, eles vão sendo datados também. Então você vai cruzando para a cidade que usou determinadas árvores para construir, pegando aquelas toras achadas na cidade, você sabe a data da cidade. Tá? Então, tem muitos métodos, um deles é
começou lá atrás com essas tipologias de cerâmica. No século XX, é chamada Nova Arqueologia, e os principais figuras foi William Albright, que é talvez o arqueólogo bíblico mais conhecido, e a Kathleen Kenyon, que são da escola mais maximalista, né? E vão encontrar relatos achados arqueológicos, vão relacionar mais com a Bíblia. Começou-se nessa época, né, o avanço que houve aqui, começou-se a fazer uma abordagem mais multidisciplinar e o maior rigor nessa parte que chama estratigrafia. Você está vendo aqui as camadas, né? Porque o que, que acontece? Aqui tinha uma cidade, aí veio, né, com o tempo, essa cidade vai sendo construída uma cidade em cima daquela, depois uma outra e uma outra. Aí o cara vai lá em Israel ou na Grécia ou em Roma, eu tô pisando onde fulano pisou. Ah, o cara tá pisando aqui, ó. Mas tem várias camadas. A cidade tem 7, 12, 10 camadas estratigráficas, né? E dá para ver essas camadas em algumas escavações. Então sabe-se que aqui é de um período, aqui é de outro período, aqui é de outro período, e assim por diante. Então, se começou nessa época, no século XX, já uma análise mais rigorosa dessas camadas, né? E aí hoje, claro, nós temos uma alta tecnologia. Não sei se vocês já viram, o cara põe um scanner é o scanner. Primeiro eu colocava o scanner assim, pegava uma estátua muito grande e passava um scanner nela assim. E depois nos programas de computador fazia, virava 3D e analisava. Mas eu já vi no comentário que é um scanner do próprio local. O cara põe lá vários lasers num lugar enorme e ele faz um escaneamento daquele local inteirinho. E aí, com um programa de computador, o cara pega aquele local depois, gera as imagens, né? Antes de escavar, o cara consegue ver se tem alguma coisa naquele lugar por elementos também que, né, sondas que conseguem ver o que tem lá embaixo. Também se data por carbono, né, termoluminescência, teste radiométrico de urânio, osteologia, que é com osso, né, a etnoarqueologia, quer dizer, vai ver diferentes povos que viveram. Então, hoje, um dente é muito importante. Geralmente, o próprio esquife de Tutancâmon foi completamente destruído, né, porque eles estavam preocupados com a quantidade de ouro que tinha nas diferentes máscaras, esquifes, né, de Tutancâmon e danificaram a múmia de Tutancâmon. Hoje o cara põe uma sonda, uma câmera, entra lá na boca da múmia e não vai destruir a múmia. E outras diferentes técnicas que são usadas. Então, a investigação arqueológica ela avançou muito e esse avanço trouxe benefícios também. Por exemplo, agora nós temos inteligência artificial, então você joga um manuscrito lá difícil de decifrar, a inteligência vai comparar com outros milhões de manuscritos e vai conseguir decifrar como tem que tomar certos cuidados porque ela acaba não analisando propriamente, né? Ela faz comparações estatísticas, mas é muito importante também nesses estudos arqueológicos. Bom, quando nós estamos falando do Egito, de Canaã, como eu falei, nós estamos falando de um caminho geográfico, né?
este caminho geográfico, no meio, tem a terra de Israel, ou a terra de Canaã. Porque quem vem da África vai passar pela Mesopotâmia, ele vai ter que passar pela terra de Canaã. Quem vem da Mesopotâmia e vai chegar na África, tem que passar por Canaã. Porque outra opção não existe, esse deserto enorme não dá para ser enfrentado, né, que é a Península Arábica, península gigantesca. Praticamente, até hoje é difícil se passar por esse local, mas imagina na época. Então, Israel é praticamente um entrave ali, né, quase um enclave, né? Um enclave é quando uma cidade é absorvida, ela fica no meio de outra cidade. Aqui em São Paulo tem uma cidade que chama Águas de São Pedro. Em volta dela todinha tem a cidade de São Pedro. E ela fica no meio, é uma cidade no meio de outra cidade. Todas as divisas da cidade é com aquela cidade, então chama enclave. Israel é quase um enclave porque a única coisa que tem é o mar aqui, né? O resto é um país no meio de vários países que estão ao redor. Então, este caminho entre o Egito e a Mesopotâmia, ele se torna uma rota comercial, né? Então, essa rota controlava o fluxo econômico entre o Egito, a Síria e a Anatólia. A Síria lá em cima, né? A Anatólia lá onde é a Turquia. E depois também um epicentro geopolítico. A Terra Prometida foi pensada entre as superpotências do mundo antigo, né? E foi uma história, claro, de muito sangue. Porque como é que vai sobreviver nisso aqui, né? É uma tensão muito grande. Que é a história, desde Abraão, você vê essa tensão lá. Abraão tinha 318 homens, capítulo 14 de Gênesis, diz que ele guerreia lá com um rei chamado Anrafel, talvez seja o Hammurabi, não sabemos exatamente, mas o Anrafel e uma comitiva de reis, Abraão vai lutar com eles lá. Então, desde Abraão, em todas as épocas da história de Israel, até hoje, né, irmão? Existe uma tensão muito grande, não tem como ser bonzinho aqui, não. É, o, como brinca hoje, né? Não dá para ser Nutella aqui, né? É Egito. O pessoal brinca que os únicos amigos de Israel aqui é o deserto e o mar, né? Que o resto é só inimigo de Israel. Não tem ninguém amigo. Com todas as injustiças do próprio Israel, né? Mas é uma terra muito difícil. Sempre foi difícil, vai ser difícil até o fim dos tempos, né? Então é uma terra prometida dentro de uma luta inevitável, porque é uma ponte entre a Mesopotâmia e o Egito. É uma passagem inevitável. E nessa passagem acaba tendo o que a gente chamou desse caldeirão cultural, né? Influência lá dos egípcios, dos cananeus, dos amorreus, depois os filisteus. Os filisteus vão ficar aqui numa pequena faixa de terra, que é a faixa de Gaza, vocês sabem, né? Essa faixa de Gaza, que hoje estão os palestinos, os filisteus, que não tem nada a ver com os filisteus, mas é um nome grego.
eles vão estar aqui num pedacinho de terra que vai ser uma briga com Israel, desde a época de Saul, Davi. Davi acabou com os filisteus, acabou assim. Os próprios filisteus mesmo, né? Foram dizimados por Davi. Hoje, Palestina é por causa de uma nomenclatura grega antiga. Mas é um caldeirão cultural também, então. Uma rota comercial, um epicentro geopolítico até hoje, e um caldeirão cultural até hoje também é um caldeirão cultural. O que o Egito vai ser em relação a Israel? Depois a gente vê Canaã, mas vamos ver o Egito também, né? Inicialmente o Egito, por causa desde Abraão também já esteve no Egito, traz uma escrava egípcia, Agar, uma escrava egípcia. Vai haver contato depois com José no Egito, e o próprio Israel vai ficar no Egito. Então, o Egito e Israel têm uma história muito antiga em vários períodos, inclusive no período moderno também. Então, aqui é a sombra do Egito, né? O sistema de escrita está relacionado com a Mesopotâmia, mas mais com o Egito, porque alguns símbolos lá do hierático, do hieróglifo, eles também foram usados para representar números e medidas. Isso foi encontrado em óstracos, não sei se eu vou falar os óstracos. Alguns falam ostracos. São pequenos pedaços de argila de vasos que foram encontrados escritos nessa escrita que eu falei de paleo-hebraico ou proto-cananeu. Então, na fortaleza de Arad foram encontrados que têm relações com. Hoje a gente escreve no hebraico que é chamado assírio-babilônico ou quadrático, tá? É o quadrático moderno que é baseado no assírio-babilônico, o mesmo usado pelo aramaico. No cativeiro, então, se adaptou um alfabeto paleo-hebraico para o assírio-babilônico quadrático. Só que esse alfabeto paleo-hebraico era adaptado, talvez alguma parte do sumério e do babilônico e outra parte, uma maior parte do hierático e do hieróglifo. O hierático é uma escrita mais comercial, mais administrativa, tá? Comercial não, mais administrativa do Egito. Comercialmente, e quando tinha que o Egito se comunicar com outros povos, ele se comunicava no acadiano. As cartas de Telelamarna, né? É escrito num acadiano cananeu, que nós vamos ver depois também. Existem alguns paralelos também nesses relatos de criação e nos relatos da chamada literatura sapiencial, né? Há uma relação muito interessante entre o paralelo literário da deusa Maat, que era a deusa da verdade, da justiça, com a personificação, por exemplo, da sabedoria em Provérbios 8. Depois foi feita uma interpretação de Provérbios 8 relacionada à própria palavra de Deus, Logos, né? Mas as semelhanças com o conceito de justiça e de sabedoria é interessante com a deusa Maat. Não, de novo, não quer dizer que vem daí, tá? Mas esse círculo cultural, esse caldeirão cultural, fazia com que tivesse essas relações.
Tem um texto um pouco polêmico, porque não é muito claro, mas no templo de Soleb, 1390, quer dizer, está perto ali de Moisés, né? Construído pela faraó Amenhotep III, há ali possivelmente a primeira referência extrabíblica ao nome Yahvé, que a gente não sabe como pronunciar. Mas as letras, né, Yud, Rei e Vav, vão ser encontradas nessa. Não é a própria letra Yud, Rei e Vav, mas letras que representam Yud, Rei e Vav vão ser encontrados nesses caracteres egípcios. Então seria a primeira referência ao Deus de Israel. Há um debate se é mesmo isso, mas é curioso, tá? Nós vamos ver depois a questão do êxodo, mas aqui saiu errado. Eu falei para vocês, a IA pega os slides lá e bagunça aqui, ó. Ignora essa parte. Mas tem a própria debate. Olha, Israel esteve no Egito. Os minimalistas vão dizer que não, porque não tem uma referência a um povo de Israel no Egito, embora tenha muitas referências a semitas no Egito, tá? E outra questão, se esteve, de acordo com os estudos arqueológicos, né? Falando se esteve, nós aceitamos o relato do Êxodo, porque é um relato bíblico do Êxodo. Falando nisso, eu já falei para vocês. Ó, esse livro aqui do Êxodo, eu que traduzi, da Vida Nova. Um texto interessante para estudar o Êxodo, estou falando do Egito, ele tem relações com achados também. Comentário expositivo do Desmond Alexander sobre o Êxodo. Então há um debate, ó. Então Israel esteve no Egito, quem era o faraó do Êxodo? Porque só tem o texto lá falando faraó, mas não especifica que faraó. Depois nós vamos ver isso melhor, mas é como nós estamos dando a geral, só explicar para vocês. Então, se entendemos a cronologia mais antiga, mais tradicional do século XV, então o candidato mais provável é o Tutmés III, tá? Chamado faraó da opressão. E há uma curiosidade porque o Amenhotep II, que é o filho do Tutmés III, ele não foi o seu primogênito, que aí sugere uma relação com a morte do herdeiro. E nesse período também surge uma rainha chamada Hatshepsut, que por não ter filhos, segundo os relatos, ela queria ter um filho, isso estaria relacionada com Moisés ser encontrado no Nilo, né? Porque Moshe é o tirado das águas, é um nome egípcio não hebraico, então pode estar relacionado com Tutmés III e Amenhotep II. Todos os filmes e livros que não estão relacionados com a Bíblia vão colocar Ramsés II relacionando com a Bíblia. Os que aceitam que a Bíblia tem alguma referência válida, tá? Os que não aceitam não falam nem de Ramsés, nada. Mas você assistiu O Príncipe do Egito, os filmes antigos sobre Israel no Egito, o candidato preferido é o Ramsés II, que seria então a data tardia para o êxodo. Porque diz lá no Êxodo, inclusive, que os escravos hebreus construíram a cidade de Ramsés. Então, baseia-se lá em Êxodo 1:11 essa relação. Agora, por que não tem uma referência de Israel lá nos textos egípcios?
É lógico que é esperado essa ausência, né, porque não ia o Egito admitir uma derrota por um outro deus e de que um povo tomou. Agora, tudo que está relacionado ali no Êxodo, ele está muito próximo do contexto egípcio. Eu vou recomendar um outro livro, que vocês devem conhecer, eu já falei em outros momentos, Panorama do Antigo Testamento, que o Glenson Arqueiro Júnior vai. O Glenson Arqueiro Júnior conhecia mais de 40 línguas antigas, né? E ele vai demonstrar com toda o seu conhecimento acadêmico que o contexto do Pentateuco é um contexto egípcio. A literatura, as palavras utilizadas ali arcaicas, né? A fauna, a flora, todos o que é descrito ali, né? A magia egípcia aqui, a fabricação de tijolos, a mumificação. Tem um documentário muito interessante sobre mumificação, porque ainda há muitos, não sei hoje, mas é um documentário um pouco antigo da, acho que é National Geographic, que o pessoal não sabe exatamente como se fazer a mumificação, né? E alguém vai, um estudioso pega um corpo lá doado para medicina e vai tentar replicar como era a mumificação. E ele vai pegar na Bíblia lá algumas referências para ver como que era a mumificação. Então, o contexto do Pentateuco não é da Babilônia, como querem os críticos da Bíblia. Ele é um contexto só possível de ser escrito por alguém que conhecia a fauna, a flora, a geografia do Egito e da Península do Sinai. Escrevendo posteriormente, alguém não ia conseguir saber aquela a fauna, né, os animais ali, a flora, as plantas que tinham ali, a geografia. Alguém escrevendo na Babilônia não ia saber esses detalhes muito específicos, inclusive o hebraico, formas arcaicas, palavras egípcias. Tudo isso o Gleison vai mostrar aqui, tá? Panorama do Antigo Testamento. Já falei para vocês também da Bíblia de Estudo Arqueológico. Acho que não publica mais, mas você deve achar por aí. Cada página dessa Bíblia praticamente tem um achado sobre um achado arqueológico relacionado com a Bíblia, tá? Então, falta de evidência não é. Então, eu tenho uma dúvida em relação à história, porque o texto bíblico não fala o nome do faraó. Fala, tá vendo? Não fala o nome do faraó porque o escritor não sabia. Não, na verdade, no período da 18ª dinastia, que é o período relacionado com a Bíblia, não se falava o mesmo nome, era o título faraó que era usado quando se referia ao rei do Egito. Muito bem, aí no contexto que a gente parte para Canaã, que é a nossa disciplina, né, arqueologia do Egito e Canaã, nós temos alguns relatos interessantes, alguns achados também importantes. As cidades-estado fragmentadas, né, existia lá uma organização rudimentar na idade do bronze tardio. Os reis locais atuavam como vassalos subservientes ao Egito, que é justamente o que a gente encontra no relato bíblico, né? Canaã tinha uma influência egípcia, mas não um domínio completo. Isso está nos próprios achados arqueológicos, nas cidades.
havia ali um turbilhão de vários povos que são relacionados na Bíblia. Os horreus, os fariseus não, os perizeus, os amorreus, os cananeus. Então, não tinha nem como o escritor lá, no período babilônico, conhecer, inclusive, todos os detalhes desses povos aí, né? Porque se perderam na história. Por exemplo, os horreus e os hurritas, horreus ou hurritas, diziam que eles não existiam, que era uma invenção bíblica, depois foram encontrados, né? Então, essa tensão e esse domínio egípcio em Canaã e essa turbulência é relatado tanto na Bíblia quanto nos achados arqueológicos das cidades. Depois é achado também, né, relacionado a religião de Baal. Então, textos em Ugarit. Ugarit é uma cidade ali, lá no norte de Israel, atual Líbano ali, mais ou menos, que tem a escrita em ugarítico, por isso que é chamado ugarítico, por causa é uma língua semítica, uma poesia, um tipo de escrita muito semelhante à poesia hebraica, e tem muitas relações com esse culto a Baal que dominava toda aquela região de Canaã, tá? É o deus da guerra e da agricultura e vai até estar relacionado a muitas leis que proibiam certas práticas da época, né, desse período aí, que são as práticas relacionadas ao paganismo e com Baal, que vai chegar até o período dos reis lá com Elias e Eliseu. E tem um dos textos mais importantes da história egípcia, ligada com a história bíblica e cananita, as cartas de Telemaco. Tem um texto em português, ó. Estou distanciando aqui por causa do. Dá para ver. As cartas de Telemaco. É do José Ademar Keffer, publicado pela Paulus. É um texto desse em 2019, falado das cartas de Telemaco. Encontrou-se assim ali cento e. Deixa eu ampliar aqui para eu enxergar melhor e vocês também. São 106 tabletes de barro do século XIV. Tinha as correspondências ali desesperadas de vassalos cananeus implorando por ajuda militar do faraó. Então revela ali uma Canaã instável durante a época da conquista. Nós vamos falar uma aula aí só, não uma aula inteira, mas em alguma aula falar em detalhes aí sobre as cartas de Telemaco, tá? Eu joguei lá os slides para vocês. Depois nós vamos falar. Essa aula, só lembrando, é uma geral, tá? Estou dando uma geral sobre o que a gente vai falar. Mas essas cartas mostram algo muito interessante que está relacionado com o relato bíblico. Porque um rei chamado Akenaton, ou Amenófis IV, e a sua mulher Nefertiti, que é um rei da 18ª dinastia, próximo ali, então, da história de Moisés, tá? Mas o que interessa nessas cartas é perceber que esses vassalos cananeus, eles estão implorando ajuda militar do faraó. Alguma coisa está acontecendo ali, alguma invasão. Eles falam que é uma invasão de uns povos chamados de Abiru.
e esse nome Abiru pode ter alguma relação com o semítico ivri, que é o hebreu. É um debate grande, isso aí depois nós vamos ver, mas curiosamente, na época, né, do próprio Josué, esses vassalos estão falando, tá tendo aqui um problema, se você não mandar tropas e ajuda, flecheiros, né, nas cartas, falar assim, se você não mandar os flecheiros, esse povo vai acabar com a gente aqui. Só que o Akhenaton responde que ele não vai poder ajudar, porque estava numa tensão muito grande também no Egito nesse período, porque como o Akhenaton quis estabelecer o culto ao deus Aton, ele mudou a capital, né, de Tebas, ele mudou a capital para Amarna mesmo. Não, para Amarna não, Amarna é as cartas lá, para... Esqueci o nome. Ele mudou a capital e fez uma tentativa. Não é que ele acreditava num Deus só, tá? Não é monoteísmo, como alguns confundem. É monolatria. O que é a monolatria? É a tentativa de colocar um Deus acima dos outros e eliminar qualquer adoração a outros deuses. Então ele chamava Menófis IV, mudou seu nome para Akhenaton, servo de Aton, e impedir as pessoas de adorar outros deuses. Então isso causou um grande alvoroço no Egito, tanto que depois da morte do Akhenaton, as estátuas e o nome dele foi destruídas, né? O rosto destruído, os escritos que tinham o nome dele foram raspados, porque os egípcios achavam que destruindo a face e riscando o nome no mundo além, a pessoa não conseguiria comparecer perante Osíris, né? Porque ele não saberia falar o seu nome. Então eles tinham uma teologia a respeito disso. As cartas, então, estão uma relação entre o que está acontecendo, provavelmente na invasão de Josué, com a situação no Egito e a situação em Canaã, tá? Então, muito interessante. Nós vamos falar mais depois. E outro achado muito importante é a Estela de Merneptah, que está 1210, mas acho que está errado também. Aqui é 1380, se não me engano, tá? Depois confere lá. 1380. Foi achado, então, a referência mais antiga com o nome Israel. Conferir a data. Não é 1200 e pouco mesmo. Então, a referência mais antiga, porque também diziam, lembrar, não existe, nunca se teve uma referência a Israel em nenhum escrito egípcio. E aí, como aparece o nome Israel, claro que aparece de forma propagandística, tá? O que é propagandista? É um faraó ia assumir que perdeu, que era inferior, né? Isso aí é claro. Ramsés II era um faraó mais mentiroso que tinha. Tudo ele falava que ele que fez, mas não tinha nem sido ele que fez. Ele falou que venceu os hititas, mas não venceu coisa nenhuma. Então, os relatos dos povos antigos eram mentirosos. Né? Esses povos assírios, babilônios, os egípcios mentiam, faziam suas propagandas. Então, Israel é perda de tempo, mas suas sementes não. Ou Israel já não mais existe, mas é lógico que ele existe. Então, mas já existia Israel, existia um povo com o nome Israel e aparece em egípcio, tá?
sinal que a nação já estava estabelecida ou já estava lá num domínio nesse período, e essa estela mostra isso. É chamada estela de Merneptah. Bom, vai haver um debate que nós vamos falar mais para frente também, de uma data antiga, então, entre 1400, se a gente lembrar, Israel, né, sai do Egito provavelmente em 1440, se a gente vê a data antiga, então deve ter chegado em Canaã em 40, mais ou menos, né? Essa data antiga se alinha com o que diz 1 Reis 6:1 lá, mostra a presença de cidades fortemente muradas, né, do bronze tardio. Ou se ver para uma data mais tardia, os arqueólogos encontraram camadas de cinza e destruição nessa época, mas o problema é que em cidades que não batem com o relato de Josué. Como que harmoniza isso, né? Uma síntese pode ser feita, então. A Bíblia relata a destruição total por fogo em apenas 3 cidades: Jericó, Ai e Hazor. A gente não deve procurar evidência arqueológica de que os israelitas queimaram toda Canaã. O texto diz que eles herdaram cidades intactas. Então, nada impede de haver aqui uma data antiga, ou se a data é um pouco posterior, não pode pegar só alguns achados para fazer essa relação. Bom, há um ponto importante aqui também relacionado à própria arqueologia, porque o relato bíblico mostra que Israel vai se estruturar como uma nação estabelecida com o reino com Salomão, com Davi e Salomão, né? Então, Saul, Davi e Salomão, os 3 reis da chamada nação unificada, é só nesse momento que ele vai se estabelecer como uma nação. Fora isso, eram as tribos, como diz o texto, nas suas localidades, sem muito estrutura de um exército. Então, é lógico que os achados arqueológicos vão ser de enormes cidades, vão ser pequenas casas que vão ser encontradas, né? As cidades-estados cananeias tinham até certas estruturas de algumas cidades fortificadas, mas poucas também, não muitas, né? Então, o que acontecia? Tinha centenas de vilas, o século XII, já com o povo estabelecido, pequenas vilas agrícolas sem muros, porque a própria geografia do local também dificultava as invasões, né? Havia ali casas com 4 aposentos, uma casa israelita encontradas ali na época, uma casa com 4 aposentos. E o que é mais interessante é a ausência de porcos. Então, a ausência quase total de osso de porco nesses locais. E diferente do que havia lá nos assentamentos filisteus. Isso casa com que o relato da própria história das leis de Israel, que proibiam, né, o contato com os porcos e a alimentação com os porcos. Há achados importantes também na arqueologia para a origem dos filisteus, por exemplo, né? Não se sabe exatamente a origem, mas pode estar relacionado com os chamados povos do mar. Na mesma época que Israel está ali se estabelecendo, esses povos do mar, e tem relatos sobre esses povos do mar em escritos egípcios também. E pode ter uma origem egéia e micênica, ali das ilhas gregas, por causa dos próprios vasos encontrados nessa região.
Em 1 Samuel 13, relata que os israelitas desarmados precisavam pagar os filisteus para afiar suas ferramentas agrícolas. Que isso é interessante, o relato bíblico mostra claramente que os israelitas não dominavam a arte de mexer com ferramentas de ferro, né? E que os filisteus impediam eles de dominar essa tecnologia, justamente a chamada Idade do Ferro na região. E eles mantinham um monopólio de ferro. Então há uma confirmação arqueológica. O registro material confirma que os filisteus detinham o monopólio inicial da tecnologia da forja do ferro na transição da Idade do Bronze, tornando-os uma ameaça letal e esmagadora para Israel ainda rural. Porque, lembra-se, o bronze foi usado durante o período, né, para fazer instrumentos, mas o ferro era muito mais poderoso nas batalhas, né? A partir da manipulação mais criteriosa. Todo mundo sempre sabia que tinha ferro, mas tô falando, é chamada Idade do Ferro quando se consegue fazer uma manipulação mais tecnológica e fazer armas mais específicas com ferro, então o ferro era mais poderoso nas batalhas. Tá? Então há esses achados. Depois outras evidências interessantes que vão mostrar essa importância desses achados para o próprio relato bíblico. Foi achado então um calendário chamado calendário de Gezer, não é exatamente esse, o calendário de Gezer é um caderno mesmo de uma pessoa que estava aprendendo um alfabeto semítico. Tá? É um dos textos hebraicos mais antigos. E ele vai detalhar o ciclo agrícola anual israelita e mostra, então, uma espécie de... Se tem o calendário, tem os cadernos encontrados aí. Relevo de Laquis, ou Laquish, ou Laquish, do século VIII, aí, né? Painéis de pedra do Palácio de Nínive confirma visualmente a brutal campanha do rei assírio Senaqueribe contra a cidade judaica de Laquish. Segundo o rei 18. Achado de uma romã do século VIII a.C., um pequeno artefato de marfim em forma de fruto, e provavelmente pertenceu ao cetro de um sacerdote do templo, confirmando a romã como um profundo motivo ritual decorativo, está lá em Êxodo 28. Então, não falta achado que está relacionado à Bíblia, tá? O problema é como o pessoal vai interpretar esses achados. E aqui a gente pode fazer uma relação do triunfo e dos limites, né, da arqueologia. Então, os limites. A arqueologia é inerentemente fragmentada e interpretativa, tá? Isso é importante, guarda aí no seu coraçãozinho. A arqueologia é interpretativa e fragmentada. Acham uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Raramente ela fornece uma prova direta de um evento isolado, como um milagre. Não resolve todas as dificuldades topográficas instantaneamente. Do outro lado, nós temos um triunfo, né? Os triunfos da arqueologia. Ela desmontou o liberalismo cético do século XIX, comprovou a historicidade esmagadora da nação de Israel, seus inimigos e a assustadora preservação do texto sagrado. Então a gente entende, o relato bíblico existe a questão da teologia e da fé, de um lado, e a arqueologia existe a questão da cultura material histórica. Isso faz, né, essa intersecção num contexto iluminado, vai se iluminando o texto bíblico. A conclusão, a Bíblia não é um mito abstrato, a fé bíblica está ancorada no solo sujo e real do Antigo
Oriente Médio. Então existe um solo, esse solo é real, esses achados mostram a historicidade da Bíblia, mas é interpretativo. Eles não provam o relato, porque não adianta achar milhares de elementos materiais, porque a pessoa vai interpretar de acordo com a sua própria cosmovisão. Muito bem, vou terminar aqui, e aí depois a gente continua. Tem essas aulas são intercaladas com outras disciplinas, né? E depois eu continuo, eu só vou abrir para questões, e aí depois a gente encerra. Alguém quer fazer uma questão?